Boa tarde, telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Desta vez, honrando a temática jurídica, trouxemos aqui o Dr. Emanuel Antas, advogado, professor universitário, para debatermos sobre o Código de Processo Civil, o novo código que vai entrar em vigor agora no mês de março. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta no programa Dinâmica do Direito. No nosso primeiro bloco, iremos aqui tratar da temática, mas também vamos conhecer um pouquinho do nosso convidado, o advogado, professor. Os adjetivos são muitos. Eu tive o prazer e o privilégio de ser também aluno desse profissional, Dr. Emanuel Antas. Uma boa tarde, doutor Emanuel, tudo bom? Boa tarde, Nazeu, boa tarde a todos os telespectadores da TV AD. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente debater um tema relevante, não só para aqueles que entendem e estudam direito, mas também para toda a sociedade em geral. Doutor Emanuel Antas, antes de tudo temos que falar da questão da necessidade, da urgência de se trabalharmos um novo Código de Processo Civil. Nós tivemos uma mudança substanciais em 2002, que foi o direito material, como a gente podemos dizer assim, e precisávamos dessas mudanças. Eu queria que o senhor dissertasse dessa situação que a justiça passa, que é a necessidade desse novo código. Olha, Nazeu, o direito ele é muito dinâmico, né? E vem a calhar o nome do programa, Dinâmica do Direito. E em razão desse dinamismo, algumas mudanças ela precisa. Quando a gente confia muito na lei para imprimir o direito, que embora não seja o meio ideal, o único meio, mas quando a gente confia muito na lei para imprimir o direito, é necessário que várias leis surjam para tentar adequar determinadas situações. E o Código de Processo Civil, que ele vai entrar em vigor agora em 17, que é o 18 de março, existe uma discussão doutrinária, mas a maioria diz que é 18 de março de 2016, ele entra em vigor e disciplina diversos processos, não só os processos cíveis que tramitam nas varas dos tribunais, mas também os processos administrativos das entidades de classe, os processos eleitorais dos prefeitos, dos vereadores de cada cidade, e também os processos, até no processo criminal ele influencia. Também nos processos trabalhistas, porque o Código de Processo Civil ele se aplica subsidiariamente à consolidação da lei trabalhista. Aplica-se a consolidação das leis trabalhistas e o que a lei trabalhista não cobre, vem o Código de Processo Civil e cobre. Então esse é um calhamaço de lei de mais ou menos 1.072 artigos, né, que vai disciplinar como anda o processo. Primeiro ato de um processo, como é que faz? Dá entrada numa petição, um requerimento. O segundo ato desse processo, qual é? Esse processo vai para um magistrado poder fazer o seu despacho. Então, esses atos processuais de como o processo ocorre é uma responsabilidade do Código de Processo Civil. Nós temos um Código de Processo Civil que ele é de 1973. E agora teremos esse novo código, de 2015, ele bem formulado, mas para você ter uma ideia, o novo código ele já teve uma reformazinha aí antes de entrar em vigor. Só vai entrar em vigor agora 18 de março, mas antes de entrar em vigor ele já teve uma reformazinha. E existia também, houve em 2002, uma mudança, a gente sabe, no Código Civil. E esse Código Civil, ele trata de um direito que não é exatamente o mesmo direito do Código de Processo Civil. O Código Civil, ele trata do direito material. Ele diz, por exemplo, um divórcio, você pode se divorciar depois de tanto tempo. Ele dizia isso, né? E o novo Código veio dizer, não, na realidade, com algumas reformas, o divórcio não precisa mais de tempo. Outra situação, diz uso capião para aquisição de uma propriedade. É necessário que você fique tanto tempo de determinada propriedade para adquirir essa propriedade por uso capião. Essas informações, esses direitos, eles são do Código Civil, aquele que diz o direito, como é que você concede um direito. Como é que uma esposa ela tem direito à metade dos bens do esposo? Onde é que diz isso? Código Civil. Mas o Código de Processo Civil ele não diz quem tem o direito, não informa o direito, ele diz o procedimento.
o rito, a forma como você deve fazer, proceder para alcançar esse direito que o Código Civil, por exemplo, é um dos que diz. Doutor Manuel, eu sou advogado desde 2008 e eu tenho processos desde aquela época, alguns inclusive sem dar uma resposta para o cliente. O senhor é advogado desde 2000, o senhor pode fazer um panorama do judiciário? É só a necessidade de uma lei nova ou é outras situações realmente que o judiciário precisa para agir, para atuar mais rápido, mais célere e dar uma resposta direta para a sociedade? Olha, esse código é o Código Cidadão, certo? É um código da sociedade brasileira, assim nominou o relator, o presidente da comissão que encampou foi o ministro Luiz Fux, ele era ministro do STJ na época e agora ministro do STF, e aí o ministro Luiz Fux disse que é o Código da Sociedade Brasileira. Por quê? Porque ele é um código que foi formado por diversas instituições, dando seus opinamentos e mandando suas propostas de artigos. Eu, na qualidade de ouvidor-geral da OAB, conselheiro da OAB, que era estadual na época, tive a oportunidade de mandar alguns textos para a OAB, que fazia parte dessa comissão. Então, nós nos sentimos participantes desse novo código. Mas não podemos dizer que ele é a cura para todos os males. O problema do judiciário, da justiça brasileira, desse atraso que tem na justiça, ele é conjuntural. São diversos problemas. Não adianta a gente indicar e dizer que a lei vai salvar tudo e vai modificar todos os males. Quem fez o código sabe muito bem disso. É claro que o código tende a modificar algumas coisas e melhorar, e a gente pode até abordar aqui o que é que ele vai melhorar. Mas nós sabemos que a celeridade da justiça é por falta de servidores, é por falta de estrutura, existe uma contenção de gastos, falta de magistrados, os prazos também são dilatados muitas vezes e isso o Código de Processo Civil ele tenta dirimir, mas nós sabemos que ele não vai conseguir resolver sozinho, né? Então, aquele processo que vem se arrastando, ele vem se arrastando por diversos problemas, vários percalços, não só por causa da lei, né? E com a reforma, nós entendemos que existe um ponto melhor, né? Que é o novo código. Mas ele não vai resolver tudo. Mas vai resolver muita coisa. Esperamos que ele resolva muita coisa. Mas com certeza não será a cura para todos os males, não. Ponto crucial, que é a falta de magistrado nas nossas comarcas. Eu tive recentemente uma situação criminal para resolver de um cliente meu, de um filho de um cliente meu, e não tinha na comarca, eu não vou citar a comarca, mas não tinha juiz, não tinha promotor, o delegado, ninguém sabia onde é que estava o delegado dessa cidade. Então a situação da nossa justiça, em especial do Rio Grande do Norte, porque nós somos atuantes, militantes aqui, é difícil. Mas existe uma luz, esse novo código tenta dar uma celeridade, uma rapidez, uma resposta à sociedade. Não sai daí. A temática está bastante boa, a linguagem. O doutor Emanuel Antas é professor também, tem toda uma dinâmica no sentido de tentar trazer uma linguagem mais acessível. De maneira nenhuma iremos trazer aqui termos mais técnicos, mas iremos tratar sobre prazos, recursos, inovações que porventura toque todos os lados, tanto a advocacia, magistratura, servidores e principalmente a sociedade em geral. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o entrevistado aqui, Dr. Manuel Antas, tratando sobre a temática do novo Código de Processo Civil. Como nós falamos, atinge a magistratura, atinge servidores, todos nós temos que se adaptar. Inclusive, doutor Manuel, já introduzindo a nosso segundo bloco de conversas, foi uma lei de 2013, foi promulgada, teve um tempo de vacância da sociedade se adaptar. Tem até uma discussão doutrinária, se é o dia 16, 17 ou 18 que ele vai entrar em vigor, mas eu acho que é um prazo razoável para a sociedade ter se adaptado. Mas no tocante às reformas, sobre a questão dos prazos processuais, que o senhor pode trazer para nós, tanto para que atinja os servidores, como nós, advogados. Primeiro, essa questão da vacância, né? A vacância é exatamente um período que o legislador ele prevê para a sociedade
poder se adaptar. Então, essa lei é a Lei 13.105 de 2015, em março, 17 de março, ela foi publicada. Só que ela não tem validade imediata exatamente para que nós possamos estudar. Ora, a gente está estudando todos os dias e vai ter dificuldade quando entrar em vigor. Eu não sei como é que os advogados ou juristas que não se preocupam com a vigência desse novo código vão fazer depois do dia 17, porque todos os processos que estiverem tramitando, Nazil, eles do dia 18 para o dia 19, ele imediatamente muda a forma de tramitar. Todos eles. Então, se você tiver 1000 processos, cada processo numa fase, todos eles você vai ter pelo menos de saber todas essas fases dos seus processos, porque todos estarão em momentos diferentes e se aplicará a eles o novo Código de Processo Civil, né? Então, você tinha perguntado a questão dos prazos. Os prazos, alguns prazos eles foram até estendidos, né? Outros foram reduzidos. Mas os prazos recursais, ele uniformizou. Todo prazo recursal agora é um prazo de 15 dias, certo? E esses 15 dias, para garantir também ao advogado que tenha, de certa forma, folga durante o fim de semana, eles correm dias úteis, né? Então, são 15 dias desses recursos que correm dias úteis. Só tem um recurso que são de 5 dias, que no Código Antigo era um recurso de 5 dias, que é aquele que você pede um esclarecimento ao juiz para sanar algum problema que tem na sentença do próprio juiz. Você diz, doutor, na sua sentença você esqueceu de falar isso, que é o embargo de declaração. Ou então você se contradisse nesse ponto, e aí o juiz vai lá e sana esse problema com a decisão desse desembargo de declaração, que a gente chama. Mas a maioria dos recursos, todos os outros recursos são 15 dias, só os embargos de declaração são 5 dias. Mas além dos recursos, hoje tem uma peculiaridade, que são os prazos que tenta o Código imprimir ao magistrado, certo? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, que é quem fiscaliza, quem opina na conduta dos tribunais, esse CNJ ele já vinha tentando fixar alguns prazos com metas, né? Então ele fixa uma meta e diz que o magistrado deve julgar todos os seus processos até 2009, julgar até o final do ano de 2016, por exemplo. Os processos que surgirem em 2009 devem ser julgados até o final do ano de 2016. Essas metas são metas que também tentam dar uma celeridade. E o Código de Processo Civil ele tenta se coadunar também com essa questão das metas do CNJ. Doutor Manuel, tem um processo, uma comarca aqui próxima, que faz 2 anos está concluído para a sentença. De acordo com essa nova realidade, a partir de 17, 18 de março, vai acontecer? Isso ainda vai persistir, esse tipo de situação, doutor Manuel? Eu acredito que sim. Infelizmente, eu acho que o novo código, ele não, embora ele trate de situações como essa, ele não vai suprir todos os males, ele não vai dar celeridade ao processo. Por quê? Porque essa comarca nem juiz tem, né? Muitas vezes ele não tem um juiz titular, ele tem um juiz substituto. Então nós precisamos primeiro arrumar a casa para poder receber a visita, né? Então se a gente está trazendo uma visita, trazendo um novo código para dizer como é que vai tramitar o processo, e a casa desarrumada, nós ainda continuaremos com problemas, tá entendendo? O Tribunal de Justiça fez concurso para magistrado e com o advento, com a assunção desses magistrados novos à função, quando as vagas estiverem preenchidas, tende a dar uma melhora significativa, o código vai contribuir também, mas... Doutor Manuel, assim o senhor falou numa comarca que não tem magistrado, mas vamos colocar uma situação aqui em Mossoró, que já a maioria das varas são preenchidas por juízes, inclusive até titulares mesmo. Esse tipo de situação, então, se acontecer, porventura, um processo estiver concluído no gabinete, seja para decisão, para sentença, vamos dizer aqui, mais de 60 dias, é possível o advogado, agora com base nesse novo código, ingressar no CNJ, representar esse magistrado? Olha, continua caindo nesse mesmo problema, certo? Eu acho que isso não será resolvido com o código, porque as decisões, elas devem ser, elas não podem tornar, não pode requerer do magistrado uma ação humanamente impossível, né? Mas que
uma coisa significativa, importante, mudança, é a cronologia no julgamento dos processos, que foi inclusive muito polêmico. Nós não devemos colocar uma ordem cronológica, porque cada caso é um caso, e por mais que a gente vá tentar colocar algumas regras, não tem como chegar a uma regra que seja tão justa para beneficiar a cada situação específica, né? Porque às vezes tem as prioridades, e essas prioridades, as liminares, né? Então cada processo tem sua peculiaridade, e aí foi muito polêmica a questão da ordem cronológica. Mas é muito importante que o jurisdicionado, que o advogado, que quem atua na justiça, a pessoa, a sociedade, quando protocola um pedido, saiba, tenha pelo menos noção de quando seu processo será julgado. E a ordem cronológica, ela tende a dar essa noção. Ela tende a dizer assim, olha, o seu processo, nós estamos julgando os processos de 2013. O seu é de 2010. Então, se nós estamos julgando 2013 agora, o seu vai ser julgado, e o seu é de 2010, nós vamos julgar daqui a 3 anos. Pelo menos uma expectativa. Mas o que nos aflige mais é quando você procurar o seu processo para andar e ele diz assim, não temos nenhuma expectativa. E aí quando é que sai? Não. Eu acho que o Código Civil ajudará a essa parte, essa obrigatoriedade dessa lista cronológica, que alguns juízes já fazem hoje. Essa parte é difícil e sensível, porque como o senhor falou, a própria lei já dá algumas prioridades. O senhor falou liminares, tem a questão dos idosos também, que já tem uma lei própria que rege, deficientes físicos. Mas infelizmente, doutor Manuel, infelizmente acontecia que eu percebia, quando a gente está na diária, no balcão a gente percebe que tem pessoas, advogados, que têm uma certa influência, não é no gabinete, mas na secretaria, e o diretor ou um servidor manuseia o processo para tentar acelerar mais. Quando eu comecei a advogar tinha mais isso, hoje eu acho que ainda tem, parou bastante, acho que tinha mais isso, mas está cada vez diminuindo. E com essa cronologia aí, tende a diminuir. Os próprios servidores dizem, olha, doutor, hoje nós temos algumas outras regras e o seu processo está em determinada situação. Por exemplo, a liquidação, quando vai fazer os cálculos de um processo trabalhista, hoje já existe essa cronologia, você está em tal ordem, então venha só em tal mês, porque o seu processo não vai ser julgado tão cedo. Sempre tem essa expectativa de melhorar, esperamos que essa lei seja bem recebida e bem adaptada à nossa realidade, cada aí com a sua situação, mas eu acredito que, e sobre a questão dos mecanismos de conciliação, que vão tentar introduzir, já tem esse modelo no juizado, de antes de tudo uma conciliação. Essa mudança foi benéfica? Será que vai entravar ainda mais o processo? Olha, tem um ditado que diz que um mau acordo é melhor do que uma boa briga, né? E muitas vezes as pessoas litigam na justiça e chegam em determinado momento e dizem assim, quer dizer que você queria fazer um acordo comigo nesses termos, eu também queria fazer desde o início, a gente não sabia que queria, a gente estava litigando aqui. Essa fase inicial, porque processo judicial, para falar a verdade, não é bom para ninguém. Não é bom para magistrado, não é bom para promotor, não é bom para advogado, nem muito menos para o jurisdicionado que busca a efetivação do seu processo. Não. Porque o advogado ele é bom quando ele resolve o problema, mas conduzir o processo a vida todinha, não. Então, quando o advogado ele fica feliz quando começa o processo, mas se ele pudesse terminar no outro dia, ele também ficava mais feliz ainda. Está entendendo? Então, quando ele tem uma conta, o cliente vai lá, lhe contrata e diz, pronto, agora eu fiquei feliz, agora eu queria terminar amanhã, não é verdade? Então, o processo judicial se delongar não é bom para ninguém. Então, essa fase conciliatória de mediação que o novo Código traz, que é necessário fazer uma conciliação primeiro, ela tende a satisfazer a sociedade, a acabar com um grande número de processos, judicializar todos os processos que poderiam ser resolvidos nessa fase preliminar, nessa fase preparatória, digamos assim. Doutor Manuel, se fosse semelhante ao juizado, porque quando a gente ingressa no juizado já temos uma data X, né? Para ter audiência, a primeira audiência. Então, na Justiça Comum, vai para a secretaria marca ou vai ser o próprio sistema? Pronto. Essas nuances do processo, essas questões práticas, a gente só vai ver na prática. A gente só vai conseguir aferir na prática. Porque muitas leis, elas surgem que são uma maravilha, mas a eficácia elas não têm.
Então elas estão lá, estão valendo, mas cadê a eficácia? Cadê o povo cumprir? Como é que vão cumprir? Basta você ver a questão de lei de fila de banco. Ninguém pode passar mais de meia hora em fila de banco. Qual é o banco que acontece isso? Nenhum. Outra lei, não pode fumar em estabelecimento fechado, que tenha todos. Onde é que acontece isso? Também em nenhum lugar. Então, lei, ela precisa ter eficácia. O Código de Processo Civil, ele está surgindo, mas se você não conseguir dar um cumprimento ao que ele idealizou, que o legislador e que a comissão idealizou para esse código, pouco vai. Eu andei conversando, doutor Emanuel, com o servidor do Sejusc, que já faz essas conciliações no Tribunal de Justiça Comum. Ele disse que ainda não sabe como é que vai ser, não está preparado, não tem salas suficientes para fazer. Então, acredito apenas, a lei apenas, como o senhor falou, não resolve. Tem que ter toda uma estrutura, contratar os pessoais para tentar fazer valer essa nova disposição da lei, a lei adjetiva, a lei processual. Então, você que é advogado, você que é estudante de direito, não sai daí. Muitas situações iremos tocar aqui com a ajuda do doutor Emanuel Antas. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, no canal da TV AD Mossoró, canal 38 da TCM, programa Dinâmica do Direito, aqui conversando com o doutor Emanuel Antas, tratando sobre um tema atinente ao novo Código do Processo Civil. Já falamos questão de prazos, falamos na dificuldade do judiciário, falamos de se adaptar, e até mesmo os colegas advogados, de se adaptar a essa nova regramento processual. Mas já que estamos falando de advogados, estamos entre advogados, doutor Emanuel Antas, advogado militante. Doutor Emanuel, nós temos que tratar agora sobre honorários, pagamentos ao advogado. Teve alguma alteração a respeito dos honorários, doutor Emanuel? Esse é um tema que interessa realmente ao advogado. O Código como um todo, ele teve uma mudança significativa em prol do advogado, certo? E uma dessas mudanças foi colocar os honorários advocatícios como alimentos, como verba alimentar. Ora, isso é uma coisa super natural, porque o salário de todo cidadão é uma verba alimentar. O salário do advogado, que é aquilo que são os honorários que ele recebe, não era verba alimentar. Ele ia, se você fosse executar, para uma fila totalmente diferente daqueles credores quirografários, que são aqueles que recebem bem depois dos preferenciais, e a gente não sabia por quê. Então, tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que depois que o código foi publicado, essa súmula vinculante veio a ser publicada também, dizendo que agora os honorários advocatícios são verbas alimentares. Então, isso é elementar, não só alimentar, mas isso é elementar, porque é fundamental que os honorários sejam verbas que o advogado utiliza para se alimentar mesmo, para comer, para pagar o seu combustível, a sua roupa, o colégio do seu filho. Então, não poderia ficar numa execução comum, como aqueles credores que vendem mercadoria, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro benefício em prol do advogado. E assim, mas só beneficia o advogado, e qual é a influência que isso aí tem para a sociedade? Ora, a sociedade só ingressa em juízo através de um advogado. Então, quanto menos oneroso esse processo for para um advogado, menos oneroso será para o jurisdicionado, para a sociedade. Outro ponto também é que, em grau de recurso, os honorários eles serão fixados novamente. Um acréscimo. Se o advogado trabalhasse hoje, o advogado trabalha em primeiro grau de jurisdição, digamos, na comarca do Mossoró. Ele atua num processo aqui. E aí, até determinado ponto, até sair a sentença, ele tem um trabalho. Depois da sentença, vem recurso, vem viagem, vem sustentação oral no tribunal. Esse trabalho não era considerado no acordo fixado pelo desembargador. E ele não fixava um novo acórdão para mudar a parte dos honorários. Mantinha os honorários e só fazia analisar o texto do mérito da sentença, do que discutia a sentença, né? Na realidade, esse quadro era realmente muito prejudicial, porque o trabalho
dos honorários sucumbenciais, que é o que a outra parte paga, a parte sucumbente, por isso sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, que a outra parte pagava o advogado do vencedor, a parte que perdia pagava o advogado do vencedor, esses honorários eles não tinham acréscimo. E hoje deve ser acrescido paulatinamente, de acordo com o trabalho. Nesse caso, doutor Emanuel, o próprio advogado vai ter que conversar com o seu cliente. Vale a pena recorrer? Não é verdade? Tem que explicar, olha, se você perder esse recurso em grau de segunda instância, você pode pagar, né, uma sucumbência para o colega de novo. Isso. Então, acho que isso tudo vai, talvez, até inibir recursos protelatórios. Exatamente. E eu acho que o Código conseguiu atingir com esse dispositivo uma inibição para os recursos protelatórios. Aquele advogado que é advogado do cliente que ganhou em primeiro grau, ele terá um acréscimo dos seus advogados se ganhar dos seus honorários, se ganhar novamente em segundo grau. E quem é que paga esses honorários desse advogado? O cliente que perdeu e que recorreu. E por isso você só recorre agora se achar que pode ganhar, né? E não simplesmente, não estou perdendo nada, se eu ganhar bem, se eu perder, tudo bem. Antes era uma pequena taxa, né? O que a gente chama de preparo. Aquela pequena taxa ainda vai continuar. Para você recorrer, você paga só um pouquinho, né? De acordo com a tabela já pré-estabelecida pelo judiciário, e o cidadão recorria praticamente indefinidamente, né? Com a dinâmica do advogado, com sua argumentação, ele chegava longe. Mas agora já tem uma inibição maior, né? Você já tem que explicar. Eu acredito que um advogado sério, doutor Emanuel, vai ter que entrar nesse mérito, vai ter que explicar para o seu cliente, porque os honorários sucumbenciais, como o doutor Emanuel está falando, é a parte que perde. Quem paga a parte que perde, paga o advogado do outro que ganhou. Do outro. Um caso bem interessante, eu defendi uma cliente recentemente, e ele ingressou primeiro com a ação, pedindo a partilha e pedindo honorários sucumbenciais em caso de ganhar. Mas como não teve partilha, doutor Emanuel, aí ele teve que pagar o advogado dela, que era a minha pessoa, e muitas vezes fica aquela confusão, né? Às vezes explicar isso para a parte não é fácil. Não é fácil. Mas aproveita a oportunidade, já foi aqui feita, são sucumbenciais, é o trabalho nosso, como advogado vencedor. Exatamente. Sucumbenciais, porque quem sucumbe paga o advogado vencedor. Quem perde, quem sucumbe, paga o advogado da outra parte. Só lembrando, em primeiro grau varia de 10% a 20%. Esses honorários eles são previstos legalmente no Código de Processo Civil e continuam agora no novo Código. Em segunda instância, doutor Manuel, essa mesma variação de 10% a 20%? Exatamente. Agora um detalhe, uma mudança significativa, um ponto importante. Contra a fazenda pública, a gente advogava, e aí não tinha esse critério de 10 a 20, então contra a fazenda pública eu podia fixar em 1%, 2% dos honorários, sucumbenciais. Porque estados, municípios e a União, ela só perdia, mas na hora de pagar o juiz fixava e podia fixar os honorários, aí a causa de 1 milhão, fixar em R$500 os honorários sucumbenciais. Agora houve uma mudança quanto a isso, porque esses honorários vão ser gradativos, né? Quanto mais for o valor da ação, da condenação, menor o valor dos honorários. Mas ele tem um patamar por exemplo, de 1% a 2%, se a causa for acima de 200 milhões. E aí vai fixando, vai alterando de 10% a 20%, se a causa for abaixo de... Então, quanto menor a causa, maior os honorários, que é para não ficar uma coisa insignificante. É uma mudança importante. Bem significativa. Doutor Manuel, eu vou falar um termo técnico, mas o senhor como professor também vai nos ajudar junto com o nosso público, nossos telespectadores. As astraentes também teve alguma modificação no novo Código de Processo Civil. Primeiro o senhor defina o que é astraente. É um nome feio para danado, né? O senhor defina e nos ajuda as mudanças que teve nessa nova visão do legislador. Essas astraentes, elas são um nome oriundo do direito francês, e aí é uma multa que é fixada para aquele descumprimento da obrigação de fazer. Porque fica muito fácil uma determinação de pagar ser cumprida. Basta lá penhorar o dinheiro, o valor e consegue bloquear, depois entrega ao credor, depois desse bloqueio.
Mas quando você determina que a outra parte cumpra uma obrigação de fazer, destruir um muro, retirar uma goteira, retirar uma cerca, deixar de pôr lixo em determinado lugar, como é que vai fazer cumprir? Vai penhorar alguma coisa, a conta? Não. Então, primeiramente, existe essa possibilidade de fixar essas astrentes, que são multas. Então, o juiz vai lá e fixa uma multa, que pode ser diária, né, em determinado valor. Essas astrentes, antes de terminar o processo, antes do processo transitar em julgado, ela pode ser executada, depois que elas transitarem em julgados. Só a multa. Então, antes de terminar o processo, a multa pode ser executada, vai ser lá bloqueado o valor daquele devedor e vai ficar numa conta enquanto o processo corre. Constatou-se ao final do processo que o credor tinha razão, é só liberar daquele valor que está bloqueado. Isso é muito comum quando o seu nome é inscrito indevidamente no SPC. Então, você que tem um nome inscrito indevidamente no SPC e quer retirar o nome do SPC, o magistrado determina que o seu nome seja retirado do SPC, mas muitas vezes, ou Serasa, né, esses órgãos de restrição ao crédito, mas muitas vezes quando ele determina, a parte tenta ou então vê por bem descumprir essa determinação. Então, o que é pertinente que se faça, determine e fixe uma multa em caso de descumprimento. Essa multa, que se chama as astrentes, ela pode ser executada antes do fim do processo. E muitas vezes essa multa, dá um valor considerável, inclusive às vezes maior do que a indenização pela inscrição indevida do nome no SPC ou Serasa, né? Ou então também no CCF, cadastro de cheque sem fundo. Então você que nunca passou um cheque, tem seu nome inscrito no CCF, que teve os seus cheques roubados, o banco recebe e ainda lhe cadastra nesse rol de credores, de devedores, por exemplo, né? Então, para retirar desse rol, para que o banco cumpra, para que a loja cumpra, para lhe retirar do SPC, Serasa ou algum outro órgão de restrição, é necessário muitas vezes que fixe uma multa. Essa multa, ela pode ser executada antes mesmo do fim do processo. Essa é uma mudança que tem. E outro detalhe, essa multa, quando o credor ele não recebe e quando a parte a quem o juiz determina não cumpre, fica correndo muito tempo e a parte entendendo por desobedecer a ordem judicial. E ela pode alcançar, como eu já falei, um valor muito alto. E aí, no Código Antigo, o juiz poderia fazer o quê? Esse valor chegou a ser tão alto que eu vou reduzir. E reduz a multa. No Código Novo, ele não pode mais reduzir. Ele só pode voltar a multa às vincendas, às parcelas que ainda não venceram. Ele pode reduzir, por exemplo, a multa é R$500 por dia. Não, eu vou reduzir para 100 porque está muito alto. Mas aquele montante que a multa já atingiu, aquele montante não pode ser mais reduzido. Doutor Manuel, ainda nesse caso das astrentes, eu tenho um caso prático, que felizmente aconteceu comigo, que meu cliente chegou a um patamar, as astrentes dele, em favor dele, era 190 mil. Aí o juiz de primeiro grau baixa para 90, quando desce de grau de recurso. Isso. É exatamente a isso. parte recorre para a instância superior, no caso ao Tribunal de Natal, reduzido para 15 mil. Então, para você explicar isso para o cliente, era difícil. Isso. Era difícil. Eu acredito até o discreto, para com a pessoa do profissional, com o advogado, ficava um pouco manchada, arranhada. A justiça como um todo. E a justiça, como o senhor falou. Mas agora, as astrentes vai ser estabilizada, né? Chegou aquele patamar X. Pronto. O que foi que aconteceu nesse processo? Estava em 160, reduziu para 90. Por quê? Porque o magistrado entendeu que aquilo ali poderia ser um enriquecimento ilícito, receber 160 mil reais e tenta transformar numa coisa que a gente chama perdas e danos. Vamos considerar aqui as perdas e os danos que essa pessoa teve e vamos reduzir a esse patamar de 90. A pessoa recorreu ao tribunal e chegou e disse, não, as perdas e danos que essa pessoa teve, 90 está muito, vamos deixar em 15. Tudo bem, a multa pode ser reduzida, mas diminuir o patamar que ela já alcançou no novo Código de Processo Civil, de acordo com os dispositivos constantes dele, isso não pode mais acontecer. A multa alcançou esse patamar, ela tem que ser cumprida. Então, quem receber determinação judicial, não desdém da determinação judicial. Cumpra, principalmente se tiver multa, porque se você não cumprir essa multa, o patamar que ela alcançar não vai poder mais ser reduzida, não. Independente de ser empresa, até pessoa física mesmo, exatamente. Um vizinho, como o senhor falou, né, intimado para
corrigir um erro, Isso. seja de vizinhança, mas tem que cumprir. Independente que seja, porque aquilo vai gerar aquela multa. Isso. E como o senhor bem falou, agora não tem mais essa questão de voltar significativamente, não. O novo código vai ter, isso de certa maneira, doutor Manuel, acredito que vai, como o senhor falou, vai estimular as pessoas a cumprirem o que o juiz determinou. Exatamente. Dessa forma. Ainda podemos falar aqui nesse bloco ainda, sobre as férias judiciárias. O senhor, eu acho que o senhor não tocou nesse ponto ainda. Olha, isso o nosso recesso e as férias é uma batalha dos advogados para falar a verdade, né? Existe um recesso da Justiça que é de 20 a 6 de janeiro, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, mas o advogado era o único profissional que não tinha, no Brasil, que não tinha direito a férias. A Constituição garante a todo profissional o direito a férias, mas o advogado ele não tinha esse direito porque a Justiça voltava, os servidores da Justiça ficam fazendo revezamento e o advogado não tem condições de fazer revezamento com ninguém. Está entendendo? Então, o que era que acontecia? A gente tinha de voltar no dia 6 de janeiro e voltar ao trabalho. Agora existe um recesso previsto pelo Código de Processo Civil, mas existe também essas férias forenses, que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Nesse período, o advogado está de férias, não corre prazo, a Justiça não para, certo? Porque a Justiça realmente ela funciona de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nas férias de qualquer pessoa, ela não para, tem sempre alguém de plantão. Domingo de noite, tem um juiz para decidir o seu processo, existe um juiz de plantão. Então a Justiça não para, mas o advogado tem direito a esse recesso. Que benefício ao advogado, que é o representante do cidadão, que é o representante da sociedade, é o advogado que fala pelo cidadão em juízo. O benefício para ele atinge inevitavelmente todos vocês, cidadãos e toda a sociedade. Muito bem, doutor Manuel, ótimos esclarecimentos. Não sai daí, voltamos já. O quarto e último bloco com o doutor Emanuel Antas sobre o novo Código de Processo Civil. Estamos entrevistando o doutor Emanuel Antas, professor, advogado militante, palestrante, no tocante à temática do novo Código de Processo Civil. Doutor Emanuel, esse quarto bloco também é de exortação e advertência. Porque o cidadão de casa, que temos um público bastante diversificado, tanto de profissionais de direito, mas também com a sociedade civil. Porque a sociedade civil tem que se preocupar, tem que assistir esse programa, tem que anotar algo a respeito do novo Código de Processo Civil. Olha, esse Código de Processo Civil é um código, como eu já falei, que ele tem influência em todos os processos que tramitam no território nacional, certo? O processo administrativo que qualquer pessoa pode passar, existe hoje um processo administrativo dos servidores que cumulam cargos, que o processo civil, o novo Código de Processo Civil, ele conduzirá o trâmite desse processo também, certo? Porque, embora hajam algumas normas nos órgãos, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado, de como deve correr esse processo, mas existem normas que não são suficientes para dirimir todas as situações. E aí, por isso, surge a necessidade de que o Código Civil se aplique subsidiariamente. Ao cidadão que tem um processo trabalhista, da mesma forma, aplica-se a CLT e aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, é importante que a sociedade saiba que o Código de Processo é um novo código e que ele é quem diz como deve tramitar todos os processos pelos quais o cidadão possa responder, certo? Então, qualquer processo administrativo junto à CREA, junto à OAB, junto à CRM, também tramitam com base nesse código. Então, todas as profissões podem estar sujeitas a processos administrativos, processos civis, até o processo penal, como falei, tem influência. É um código de relevante contribuição, né? É muito importante para o cidadão, vai entrar em vigor. Não teve a discussão suficiente, infelizmente, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras na Universidade de Potiguar
e nos cursos de iniciação da OAB, mas não foram suficientes, né? A OAB está fomentando essa discussão, e tudo que a gente puder ler em Facebook, em redes sociais, que tem uma fonte confiável sobre esse tema, é fundamental ler. É um código que a sociedade deve conhecer, inevitavelmente. Doutor Emanuel, uma ação muito comum que teve alterações significativas, a questão da pensão alimentícia. O senhor pode falar algo a respeito? Teve mudanças? Os alimentos, ele foi um dos pontos mais discutidos, né? A pensão alimentícia, que gostaria que fosse fixado uma prisão para o devedor de alimentos que iniciasse em regime semiaberto, né? Aquela pessoa que não pagasse alimentos poderia ficar em regime semiaberto, ia trabalhar exatamente para tentar pagar. Eu não sei qual a ânsia que o legislador brasileiro tem falar em prisão, mas até o devedor de alimentos ele não liberou para trabalhar e tentar buscar o valor para pagar os alimentos do alimentando, não, daquele que vai receber os alimentos, não. Então o regime continua em regime fechado, né? A execução não tem mais aquela citação, olha, você vai estar sendo citado para você justificar, dizer se vai pagar, mostrar se pagou, não tem mais isso não. Está devendo, pode ser intimado já para ser preso. Então é importante que o devedor de alimentos ou acompanhe seu processo através de seu advogado, ou então pague os alimentos, porque corre o risco de já chegar a notícia da prisão. Acrescentou-se mais algumas disposições. Eu queria que o senhor me confirmasse aqui, eu ainda estou me adaptando também, mas é verdade que pode ser lançado no Serasa? Sim, também, essa é uma importante mudança. Então, o devedor de alimentos, que sempre pagou suas contas no comércio e na indústria, pode ser surpreendido caso não pague os alimentos, porque vai ter o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Protestado, inclusive, né? Então, o rapaz, o cidadão, era um bom pagador no comércio, mas era um péssimo devedor alimentício. Isso. Não chegava junto da família, dos familiares. Muito comum os pais em detrimento aos filhos, mas agora tem mais essa preocupação, né, de se manter com o seu nome limpo, honrado. Aí ainda sobre essas mudanças, doutor Emanuel, o senhor tem mais algo a acrescentar? Podemos desmistificar alguma coisa? A minha esposa chegou da faculdade, doutor Emanuel, sem deprimir o curso da UNP, mas ela chegou dizendo que a questão da prescrição de dívida teria mudado. Eu queria que o senhor desmistificasse isso, eu acho que ela vai assistir agora esse programa. A prescrição, ela na realidade, ela é tratada no Código Civil, né? O Código de Processo Civil, ela não atinge diretamente essas regras prescricionais. E assim, os títulos de créditos, até onde eu sei, a prescrição continua da mesma forma. Permanece, né? A média é 5 anos. A média. Então, quem estiver assistindo aí... O cheque são 6 meses, né? Muito bem. Doutor Manuel, eu quero agradecer. Se o senhor tiver mais algumas considerações, agradecimentos é meu e de toda a equipe e de todos os telespectadores. O senhor vai ser bem-vindo aqui em outras oportunidades. Eu sei que o seu tempo é bastante resumido, haja visto os seus compromissos, mas o senhor abriu uma pautazinha na sua agenda para estar entre nós. O meu muito obrigado. Eu que agradeço, eu gostaria de agradecer a você pessoalmente, Nazeu, que nós já tivemos a oportunidade de trocar ideias em sala de aula. Trocar ideia aqui com você foi um prazer, uma satisfação muito grande. Eu sei que o telespectador, em alguns momentos, pode não entender a linguagem jurídica, mas nós tentamos trazer aqui de uma forma mais suave, mais leve. E aí eu gostaria de agradecer à TV AD Mossoró, em seu nome, pela iniciativa de fazer um programa jurídico que leve para a sociedade um pouco do conhecimento jurídico, que a sociedade é muito carente disso aí, e abre as portas para advogados como eu, professores, trazer essas informações. Então é uma contribuição social, é um relevante papel da função social que a televisão e a igreja têm, assumindo junto essa atividade nesse programa Dinâmica do Direito e nessa TV AD Mossoró. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que estou à disposição do programa e à sua disposição para a gente debater e discutir temas relevantes. Muito bem, esse é Emanuel Antas, advogado, militante,
palestrante, professor universitário, na qual inclusive já fui aluno dele, tive a honra e o privilégio de participar de uma sala de aula com esse homem. inclusive, na questão da advocacia, um advogado brilhante. Obrigado. Eu sou advogado, mas se eu precisasse, doutor Manuel, o senhor estaria no topo da minha lista, haja visto o meu reconhecimento da sua pessoa, da sua qualidade. E você está em casa, informações brilhantes a respeito do novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor 17, 18 de março. Esse código, essa lei, vai mexer com o judiciário, mexe com os operadores de direito, atinge também a sociedade que clama por celeridade, por tentativa de rapidez no processo. Tem uma expectativa, doutor Manuel, muitos ingressos na justiça, chegam no gabinete um pouco antes, mas vão para o gabinete do advogado. A primeira preocupação a primeira pergunta: doutor, vai demorar quanto tempo? É verdade. Isso aí é para quanto tempo? E principalmente a sociedade que não tem essa nossa dinâmica. Nós temos, doutor Emanuel, nós entendemos, chegamos na secretaria, a gente entende que não tem pessoal. Chega na comarca, a gente entende que não tem magistrado. Mas vai passar isso para o cidadão que está precisando do direito agora, clama, nesse momento. Então o advogado vai ter essa preocupação de se adaptar, tem que corrigir as petições. É verdade. Né, doutor Manuel? Para não cair aí em inépcia da inicial, em qualquer situação para a petição e o seu cliente, inclusive, ser prejudicado. Perder um tempo precioso, talvez até ter que reingressar com a ação. Então, uma temática muito importante. Mais uma vez agradecendo a presença do doutor Manuel e todo o público, os telespectadores estão em casa sendo agraciados por tão boa palestra. E fique com a programação da TV AD Mossoró e que próximo sábado vocês possam estar aqui conosco. Deus abençoe a todos e até mais.